Olá pessoal, nesse vídeo então a gente vai falar sobre frutas e hortaliças desidratadas. Ele vai estar dividido em duas partes. A primeira parte, uma parte mais introdutória, a segunda parte que a gente vai falar sobre os métodos de secagem e equipamentos. Então, só falando uma definição geral a respeito de secagem, secagem é uma operação unitária, por meio da qual a água ou qualquer outro líquido é removido de um material. Esse mesmo conceito se aplica à operação de evaporação, que é a concentração de soluções líquidas. Então, tanto é que a gente tem aqui uma tabela comparando tanto a secagem quanto a evaporação. São duas operações unitárias semelhantes em relação ao objetivo, que é de retirar a água do produto. No caso da secagem, a gente tem a remoção de líquido de um material sólido, enquanto a evaporação, a remoção desse líquido ocorre a partir de uma solução, também líquida. No caso da secagem, a gente tem a remoção do líquido por centrifugação ou por vaporização, diferente do caso da evaporação, no qual a gente tem a remoção do líquido somente por vaporização. A vaporização, no caso da secagem, ocorre em uma temperatura inferior à temperatura de ebulição do líquido, que se quer retirar do material sólido. Já no caso da evaporação, essa vaporização ocorre na temperatura de ebulição do líquido que se quer retirar da solução líquida. Então, essas são as principais características que diferenciam a secagem da evaporação, apesar de ambos serem operações unitárias que vão resultar, no final das contas, na redução da atividade de água do produto final. Um pouco das vantagens da secagem, a gente tem como principal o aumento da vida útil do produto, principalmente porque a secagem consegue atuar na redução da atividade de água. Só mudar a ponteira aqui. Então, por exemplo, à medida que a secagem avança, a gente vai removendo a água, a atividade de água do produto vai diminuindo e, consequentemente, eu vou reduzir crescimento de atividade, né? Eu diminuo a atividade microbiana, ou seja, o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos, eu consigo diminuir a atividade enzimática, eu consigo diminuir o escurecimento não enzimático, eu consigo diminuir a oxidação de lipídios. Oxidação de lipídios tem a sua particularidade, né, que a gente tem uma atividade de água ótima, mas enfim, de forma geral a secagem ela faz isso, retira a água, eu consigo diminuir a atividade de água e consequentemente aumentar a vida útil do produto. Apesar das perdas de alguns nutrientes, o valor nutritivo do alimento concentra-se por causa da perda de água, que acontece durante a secagem. O principal componente que é perdido do alimento é a água. Obviamente que alguns outros compostos voláteis eles também são perdidos. Consequentemente, a gente tem um valor nutritivo aumentado. Só que a gente só tem que cuidar que isso não é que eu tenho um melhor valor nutricional, mas é que num menor peso, numa menor quantidade de massa, eu vou ter um valor nutricional maior porque eu vou ter uma maior quantidade de carboidratos proporcional, né? Uma maior quantidade de carboidratos, uma maior quantidade de proteínas, porque eu removi a água. Facilidade no transporte e comercialização, que está justamente nessa remoção da água. Se a gente for pegar frutas e hortaliças, que a gente tem atividade de água acima de 0,9, acima de 0,95, às vezes próximo até de 1, ou seja, a gente tem uma quantidade de água muito grande, o processo de secagem reduz significativamente esta massa e, consequentemente, facilita essas questões de transporte, porque vai ser um volume menor para ser transportado, um volume menor para ser armazenado, um volume menor para ser comercializado. É um processo econômico, secadores semi-industriais têm baixo custo, a mão de obra não precisa ser especializada, os produtos desidratados têm baixo custo de armazenagem, então justamente por isso que existe esse olhar específico para a operação unitária de secagem, uma vez que ela resulta num processo de baixo valor. Se a gente for para a literatura, a gente vê também que a gente tem uma série de dados de processo, operações, né, de dados de processamento relacionados à secagem. E redução nas perdas pós-colheita, isso aqui está relacionado principalmente com a possibilidade de alguma forma agregar algum valor in natura que seria perdido no momento que a gente consegue desidratar, aumentar a vida de prateleira dele e levar esse produto para o mercado. Dentre os princípios da secagem, esse aqui a gente pode perder uma aula inteira em cima disso, mas
o que a gente tem aqui como princípio? Justamente a utilização do ar quente para a transferência de calor para o alimento e a consequente vaporização da água contida neste, ocorrendo a desidratação. Na verdade, o que acontece com a secagem? A secagem ela é uma operação unitária que ela envolve simultaneamente tanto a transferência de calor quanto a transferência de massa. Tá? Então, a gente tem, a princípio, num primeiro momento, na superfície do produto, do alimento, passando um ar quente. Esse ar quente vai ter uma diferença de teor de umidade entre a superfície do produto e o ar em si. Consequentemente, eu tenho um gradiente de concentração que permite a transferência de massa. E, ao mesmo tempo, eu tenho também um processo de transferência de energia, ou seja, esse ar quente está a uma temperatura maior do que o produto, consequentemente a gente tem um movimento de energia, de calor saindo deste ar e entrando no produto. Essa transferência de calor, ela auxilia também no processo de transferência de massa que acontece dentro do produto. Então a gente tem tanto um mecanismo de convecção no fluido, né, que é o mecanismo de convecção de calor, que é o processo realmente da passagem do ar na superfície desse produto. A gente tem também a condução de calor que acontece dentro do alimento e, simultaneamente, a gente tem também um processo de condução de massa dentro do alimento, porque aquela água, né, o processo de secagem, se a gente for pegar uma secagem convencional, uma secagem com ar quente, ela começa de fora para dentro. A transferência de calor ela acontece de fora para dentro, a transferência de massa acontece de dentro para fora. E a gente tem os dois processos, tanto de condução quanto de convecção associados. Não tem como a gente falar de secagem sem falar um pouco sobre a psicometria. Basicamente, o que é a psicometria? Ela é uma ciência que estuda as relações existentes entre ar e vapor d'água. Isso aqui é muito importante porque ele vai ter uma relação muito próxima com definição de parâmetros de operação. Então, por exemplo, se eu conheço a temperatura de bulbo úmido do ar, eu conheço a umidade relativa do ar, eu vou conseguir definir todas as outras propriedades do ar. E essas propriedades, como por exemplo a entalpia, a temperatura de bulbo seco, a umidade absoluta, são informações importantes, principalmente quando a gente vai fazer o cálculo desse processamento. O cálculo do tempo de secagem, o cálculo da taxa de transferência de massa, isso, né, o cálculo da transferência de calor. Isso são características importantes para o processamento. Então, um pouco de alguns conceitos relacionados à psicometria. A gente tem a temperatura de bulbo seco, que é a temperatura do ar medida por um termômetro. É um termômetro de bulbo, então esse aqui é um exemplo, né? Aqui a gente tem a medição da temperatura de bulbo seco. A temperatura de bulbo seco é aquela temperatura que a gente vai obter colocando um termômetro qualquer, por exemplo, nesse ambiente. Temperatura de bulbo úmido vai ser a temperatura de equilíbrio entre o vapor de água e a água líquida. Então, o que acontece? Normalmente a gente tem uma situação, a gente vai colocar um algodão embebido em água ao redor desse bulbo e isso vai nos refletir uma determinada temperatura. Essa temperatura menor do que a temperatura de bulbo seco. E aí essa é entendida como a temperatura de bulbo úmido. Essas duas medidas já são suficientes para eu conseguir tirar as outras propriedades do ar. Umidade absoluta, que é a massa de vapor de água presente em 1 kg de ar seco, e a umidade relativa, que é a relação entre a pressão parcial de vapor e a pressão de vapor saturado, né? Ou seja, ela representa o quão saturado de vapor de água está o ar de um ambiente, ou seja, a quantidade de água contida no ar em relação à quantidade que ele poderia conter se estivesse saturado. Tá? Então, quando eu digo, por exemplo, que a umidade do ar está em 70%, eu tenho ali 70% de vapor de água presente ou de umidade presente, quando comparado à capacidade total de água, né, de vapor de água, que aquele ar poderia suportar em uma determinada temperatura. E aí, justamente, o que a psicometria nos oferece são esses diagramas psicométricos. Aqui é para o ar, então a gente consegue, como eu tinha comentado, a partir de duas propriedades, definir outras propriedades. Isso aqui é só um resumo do que realmente seria uma carta psicométrica, né? Em relação até mesmo às propriedades que eu consigo tirar aqui. Quando eu pego cartas psicométricas ou diagramas psicométricos mais detalhados, eu consigo uma maior quantidade de informações.
Mas, por exemplo, se eu tenho dois dados, eu tenho a temperatura de bulbo úmido e a temperatura de bulbo seco. Vamos supor que a temperatura de bulbo seco seja 30 graus Celsius e a temperatura de bulbo úmido seja 25 graus Celsius. Se eu vir aqui para a intersecção, né, que seria este ponto aqui, a partir daqui eu consigo fazer o quê? Definir a umidade relativa. Né? A umidade relativa aqui vai estar entre 60 e 80, está mais próximo do 60, então aqui estaria em torno de 65, entre 65, mais ou menos 65% de umidade relativa. O ar nessa condição. Qual é a umidade absoluta? Ou seja, esse ar ele tem uma umidade absoluta de mais ou menos aqui 18 gramas de ar por quilograma de ar seco. Por que isso aqui é importante, eu saber a umidade absoluta? A umidade absoluta, no final das contas, ela vai influenciar na minha velocidade de secagem. Então, por exemplo, o que vai acontecer se eu aumentar a minha temperatura de bulbo seco mantendo a temperatura de bulbo úmido em 25 graus Celsius? Né? Eu fui aqui para esta condição agora. Qual é a minha umidade absoluta? A minha umidade absoluta deste ar nesta condição, ou seja, 40 graus Celsius de temperatura de bulbo seco e 20 graus Celsius de temperatura de bulbo úmido, a umidade absoluta vai cair para menos de 15. Ou seja, com qual desses ares eu vou conseguir ter um processo de secagem mais rápido? Nesta condição aqui. Tá? Temperatura de bulbo úmido é uma temperatura difícil é um parâmetro difícil de ser manipulado. Na verdade, o que a gente consegue manipular é a temperatura de bulbo seco, que isso eu vou conseguir manipular a partir da fonte de aquecimento que eu vou utilizar, e a umidade relativa, porque eu posso utilizar também, eu posso desidratar esse ar previamente à secagem. Então, por exemplo, vamos comparar duas situações. Claro que aqui dificilmente a gente vai utilizar temperaturas em torno de 30 a 40 graus Celsius para realizar secagem, tá? Mas se eu tiver uma temperatura de 40 graus Celsius e vamos comparar um ar com umidade relativa de 40% e o ar com umidade relativa de 60%. Na condição 40 graus Celsius com temperatura de bulbo seco e 60% de umidade relativa, eu vou ter um ar de secagem com uma umidade absoluta de mais ou menos 28 gramas por quilograma de ar seco. Já nessa mesma temperatura de bulbo seco, mas se eu conseguir fazer um processo de desidratação desse ar previamente, ao ponto de obter uma umidade relativa de 40%, olha só o que acontece com o valor da umidade absoluta, cai para mais ou menos 18. Então eu saio de uma situação de 28 gramas por quilograma para uma situação de mais ou menos 18 gramas por quilograma. Isso faz com que aconteça o quê? Quem é a minha superfície úmida, o meu produto úmido? É o alimento que eu estou querendo desidratar, é a minha fruta e hortaliça que eu estou querendo desidratar. Então, o fato de utilizar um ar de secagem com uma umidade absoluta maior, eu consigo aumentar o gradiente de concentração, que é basicamente o que eu tenho aqui, ó, a convecção no fluido, ele depende do gradiente de concentração. Ou seja, quanto maior esse gradiente de concentração, melhor vai ser esse fluxo, essa transferência de massa. Tá? Quanto maior, então, a umidade relativa do ar, uma mesma temperatura de bulbo seco, maior é a umidade absoluta e menor vai ser esse gradiente de concentração e, consequentemente, o processo de secagem vai se prolongar. Eu vou ter um maior tempo de processamento. Conteúdo de água versus atividade de água. Às vezes é muito comum a gente ver alguns lugares associando a atividade de água com conteúdo. A atividade de água de 0,95 não quer dizer que aquele produto tenha 95% de umidade relativa, de umidade, teor de umidade. Então, o conteúdo de água de um alimento é o principal fator causador da deterioração por micro-organismos e alterações por reações químicas e enzimáticas. Isso a gente já viu em aulas passadas, né? A atividade de água é um parâmetro super importante quando a gente pensa em conservação de alimentos, principalmente por conta da associação que existe entre atividade de água e desenvolvimento microbiano. No entanto, o conteúdo de água de um alimento não é suficiente para prever sua estabilidade. Assim, alguns alimentos resultam instáveis apesar de seu baixo conteúdo de água.
Então, isso aqui, na verdade, é um parênteses. Apesar de a atividade de água ser um parâmetro super importante, só ele não é suficiente para conseguir definir uma boa estabilidade. A atividade de água é um dos fatores mais importantes para a indústria de alimentos, né? Pois quantifica a água disponível para o crescimento de micro-organismos e as reações que podem alterar os alimentos, possibilitando a previsão da estabilidade. Tá? Obviamente que a atividade de água tem essa relação. Uma vez que ela tem essa relação direta com deterioração de micro-organismos e alterações físico-químicas e enzimáticas, ele vai ter também uma relação com a estabilidade, mas, obviamente, ele não é o único parâmetro a ser avaliado. E a atividade de água, a gente já sabe disso, ele é um parâmetro que varia, é um valor, ele vai variar entre 0 e 1, e é justamente uma relação entre a pressão de vapor daquele alimento e a sua pressão de vapor no estado saturado. Aqui só alguns exemplos, né, de alguns alimentos e a sua atividade de água, tanto em relação ao conteúdo de água e à atividade de água. Se a gente for pegar aqui os derivados vegetais, então chips de batata, a gente vê que tem uma atividade de água super baixa. A farinha de trigo, a farinha de trigo já tem uma atividade de água bem mais elevada, mas é uma atividade de água que permite uma estabilidade microbiana, porque essa atividade de água aqui já inibe o crescimento de bactérias, fungos, bolores e leveduras. Aqui só eu quero pegar como exemplo a questão da comparação entre atividade de água e conteúdo de água. Vamos pegar a farinha de trigo. Deixa eu ver quais os exemplos são melhores. Vamos pegar o pão e a carne fresca. Tá? Se a gente for olhar a atividade de água, os dois são muito semelhantes, né? O pão com uma atividade de água aqui de 0,96, a carne fresca com uma atividade de água quase igual a 1. Só que quando a gente vai para o teor de umidade, o conteúdo de água, né, esse aqui em base úmida, o pão ele é um produto muito mais desidratado que a carne seca, que a carne fresca, né? A carne fresca tem 70% de água, enquanto que o pão tem 40%. Ou seja, uma diferença significativa no conteúdo de água, mas que não é tão significativa na atividade de água. Tá? Então, a atividade de água, apesar do conceito estar caindo em desuso, mas ela tem uma relação mais próxima com a água disponível no alimento. Então, quando a gente for pegar um produto que às vezes tem a gente sempre vai ter uma fração de água que a gente chama de água ligada e uma fração de água livre. Aquela água ligada a gente não vai, por exemplo, conseguir retirar num processo de secagem. Isso acaba sendo um conceito importante. Um pouco de cinética de secagem. O que a gente vai observar? Um comportamento muito semelhante, independente do alimento que está sendo desidratado. Independente da fruta e hortaliça, a gente tem comportamentos muito semelhantes. E a cinética de secagem sempre segue este comportamento. Claro que às vezes, dependendo do produto, a gente tem algumas etapas, algumas fases da cinética mais destacadas. Mas a gente pode prever basicamente aqui 3 períodos principais. Esse primeiro período aqui, que é o período de estabilização. Nesse caso aqui, a gente tem o aumento da temperatura da superfície do alimento até atingir a temperatura de bulbo úmido. Por isso que normalmente aqui a gente tem o quê? Taxa de secagem por teor de umidade e aqui teor de umidade por tempo. Na verdade, aqui a gente vai conseguindo observar o quê? Qual é a quantidade de água presente no alimento à medida que a secagem vai acontecendo. Esse aqui ele já está relacionado com taxa de secagem, que tem uma relação com a velocidade do processo. Então, a gente tem, no início do processo, um aumento. Aqui, a gente pode pensar, o tempo, na verdade, da secagem, ela acontece daqui para cá, nesse gráfico. Tá? Diferente desse aqui, que a evolução da secagem já está acontecendo daqui para cá. Aqui porque a gente está avaliando o quê? Teor de umidade. O teor de umidade, num processo de secagem, à medida que ele avança, ou seja, né, à medida que o processo de secagem avança, o teor de umidade ele diminui. Tá? Então, por isso que o processo de secagem aqui, se a gente for pensar em relação ao tempo de processo, ele vem da direita para a esquerda. Então, essa primeira etapa do processo de secagem, a gente tem um aumento da taxa, justamente porque a gente tem um aumento da temperatura na superfície do líquido e isso, consequentemente, aumenta a transferência de massa, aumenta o fluxo de massa. Essa aqui é a fase que normalmente é a menos perceptível. Isso vai depender muito da quantidade, do teor de umidade presente na superfície do alimento.
Depois a gente entra num período de taxa constante, né, que é esse período BC, identificado aqui e identificado aqui. Nessa situação, a velocidade de evaporação da água é igual à movimentação da água no interior do alimento. Tá? Por isso que ele acaba tendo uma taxa constante, aqui acaba sendo uma reta. E a gente tem esse outro período aqui. Esse período aqui está como um período CD, mas na verdade a gente tem todo esse período que é um período de taxa decrescente. O que isso quer dizer? A taxa de secagem ela começa a diminuir com o tempo. Então, se no início, num determinado momento do processo eu conseguia, sei lá, evaporar 10 gramas por quilo de produto por minuto de secagem, à medida que avança, esse valor ele vai diminuindo, essa taxa diminui. Então vai passar de 10 para 9, de 9 para 8 e assim por diante. E isso justamente caracteriza esse período de taxa decrescente, né? Que está aqui entre o CD e o X aqui, que é também esse período aqui, entre o C e o E, na verdade. Tá? Mas ele se divide em duas etapas. Né? A gente tem um primeiro período de taxa decrescente e um segundo período de taxa decrescente. O que diferencia basicamente esses dois períodos são os fenômenos de transferência de massa que ocorrem dentro do alimento. Então, nesse período, a gente tem a velocidade de secagem dependente da taxa de difusão em um primeiro momento e da taxa de desorção em um segundo momento. Tá? Então, aqui, o período CD, a gente tem principalmente taxa de difusão, processo de difusão, e aqui a gente precisa já de um processo de desorção, ou seja, eu não tenho mais água presente nas primeiras camadas do meu produto, eu já não tenho mais aquela água totalmente livre, ela já foi boa parte evaporada, só que eu preciso agora um processo de desorção, é justamente daqueles microcanais, a água sair daqueles ambientes, desses ambientes, e realmente para os caminhos no qual ela consegue evaporar. Ainda em relação à cinética de secagem, aqui só por curiosidade, como que alguns parâmetros de operação conseguem influenciar nas características do processo. Aqui, por exemplo, é uma situação na qual está se avaliando tanto a temperatura quanto a velocidade do ar de secagem. Né? Isso aqui são curvas de secagem para banana d'água, no formato em cilindro em diferentes condições de secagem. Então, o que a gente consegue observar? Vamos pegar a situação onde a gente tem a mesma velocidade do ar, mas a gente tem diferentes temperaturas. Aqui a gente vai ter que a gente tem duas situações, né? A gente tem dados experimentais e dados simulados, tá? Mas a gente vai ver que é um comportamento muito parecido. O que a gente precisa ver aqui? O losango e o asterisco. Losango e asterisco. Quando a gente compara essa curva com essa curva, a gente tem a mesma velocidade de secagem, mas a gente tem aqui uma curva de secagem a 50 graus Celsius e aqui uma curva de secagem a 70 graus Celsius. Se a gente for pegar uma situação, por exemplo, o mesmo tempo de 200 minutos, olha o que acontece em relação isso aqui, a umidade relativa do produto. A gente consegue remover muito mais água nessa situação do que nessa situação a 50 graus Celsius. Se a gente for comparar a velocidade do ar de secagem, o losango com o triângulo, por exemplo, o losango primeiro e aqui o triângulo segundo, né? A gente consegue observar de novo que aumentando a velocidade do ar de secagem, mantendo a mesma temperatura, a gente consegue também acelerar o processo de secagem. Depois de um mesmo tempo, a gente observa que, no caso da maior velocidade do ar de secagem, a gente teve uma remoção muito maior de água. E isso tudo se reflete justamente nas principais equações da condução e da convecção. Temperatura, né? Quando a gente avalia a condução, lembra que lá no início eu comentei, a gente tem tanto um processo de condução, quando a gente tem processo de convecção, um gradiente de temperatura maior, ele auxilia tanto a transferência por condução, como também a transferência por convecção. Aqui eu estou avaliando só a transferência de calor, tá? Tem também a transferência de massa. No caso da velocidade, a velocidade do ar ela vai influenciar onde? No coeficiente de troca convectivo. Aqui calor, mas a mesma coisa para a convecção, na transferência de massa, eu também tenho um coeficiente convectivo de troca de massa, que acaba sendo influenciado principalmente pela velocidade do ar. Isso na convecção. Tá? Na condução, quando a gente vai ter massa, a gente troca a condutividade térmica
por um coeficiente de difusão e o gradiente de temperatura por um gradiente de massa, de concentração. Aqui um outro exemplo, justamente fazendo essa correlação com a transferência de massa. De novo, a gente tem curvas de secagem de cogumelo shiitake inteiros e fatiados a 50 e 70 graus Celsius. Tá? E o que a gente consegue observar, se a gente for pegar aqui 50 graus Celsius, o losango que está aqui no fatiado, vamos pegar os dois fatiados, né? 50 fatiado e 70 graus Celsius fatiado, que são essas duas últimas curvas. De novo, né? A gente consegue perceber que para o mesmo tempo de secagem, aquele que tem uma maior temperatura, ele acaba resultando numa secagem mais rápida. Aqui outra coisa que a gente consegue avaliar é justamente o ΔX, ou seja, o caminho que o vapor de água precisa percorrer ao longo do processo de secagem. Vamos comparar aqui nas duas temperaturas de 50 graus Celsius a situação do produto, essa daqui e essa daqui. Aqui o produto inteiro, aqui o produto fatiado. O que acontece no produto fatiado? Eu tenho um menor caminho a ser percorrido, eu diminuo o ΔX. Quanto menor o ΔX, maior o fluxo de massa e, consequentemente, mais rápido vai ser o meu processo de secagem. Isotermodistorção é um conceito também muito importante, que está totalmente relacionado tanto com a conservação do produto, conservação do alimento e, consequentemente, com características de secagem. A isotermodistorção, na verdade, é uma relação entre a atividade de água e umidade do alimento influenciada pela umidade de equilíbrio. Auxiliam na observação de alterações do alimento, tais como perda de crocância, crescimento microbiológico, aglomeração para o caso de produtos em pó, e também a seleção do tipo de embalagem mais apropriada para a conservação dos alimentos também se leva em consideração a isotermodistorção. Isotermodistorção normalmente é um assunto visto em operações unitárias. Aqui na parte prática, como que a gente consegue aplicar a isotermodistorção? Conhecendo a isotermodistorção de um determinado produto, como tinha comentado, ela vai correlacionar o teor de umidade com a atividade de água. E por que isso está relacionado com a conservação do produto? Um processo de secagem, o que ele faz? Um processo de secagem ele tende a reduzir a atividade de água, porque eu estou removendo a água daquele meu produto. Só que o que acontece? Esse produto, depois de seco, ele tem a possibilidade de começar a absorver a água, porque ele sempre vai entrar em equilíbrio com a umidade, o teor de umidade do ambiente. Então, se eu tiver uma situação na qual, por exemplo, eu desidratei uma fruta ou uma hortaliça e cheguei a uma atividade de água de 0,2. Tá? Esse produto ele vai estar em equilíbrio. Se ele estiver exposto ao ar ambiente, ele vai estar em equilíbrio e vai ter uma determinada umidade relativa. Se a umidade relativa desse ar aumentar, a tendência é que esse produto ele absorva parte dessa água, né? E a umidade desse produto tende a aumentar. O que vai acontecer aqui? Vamos supor que ele aumentou deste valor para este valor. Olha o que aconteceu com a atividade de água. A atividade de água saiu de 0,2 para 0,4. Ou seja, um pequeno aumento na umidade relativa, na umidade do produto, resultou num aumento significativo da atividade de água. Claro, as isotermas a gente tem, normalmente para alimentos, a gente tem este comportamento de isoterma, mas isso daqui é uma curva teórica. Né? Então, vão ter alguns produtos que podem ter, por exemplo, uma região, essa região aqui, menos acentuada, ou seja, ela é mais constante. Isso é pior ainda, porque essa quantidade de umidade pode resultar num aumento muito maior da atividade de água. Então, às vezes, a gente pode estar focado, por exemplo, se a gente for pegar essa isotermodistorção e pensar, bom, eu vou reduzir a minha atividade de água até 0,7, que eu consigo ter um bom controle de crescimento microbiano nessa atividade de água. Claro que aqui a gente já está numa região onde a gente tem um crescimento significativo, então isso visualmente não fica tão fácil. Mas o que isso pode acontecer? Se eu não tiver uma boa embalagem, um bom sistema de armazenamento e eu possibilitar que esse alimento absorva uma determinada quantidade de água, esse aumento no teor de umidade do produto pode ocasionar um aumento da atividade de água até chegar num ponto que eu permita o desenvolvimento microbiano e eu perco determinadas características de vida de prateleira. Ainda dentro de isoterma de distorção, né, cada ponto da isoterma representa uma situação de equilíbrio
entre a pressão de vapor do alimento e a pressão de vapor do ambiente que circula, né, ou que o circunda, perdão. A gente tem dois modelos principais, o modelo BET e o modelo GAB, justamente que descrevem o comportamento dessas isotermas de sorção. E aqui a gente tem um exemplo. Como tinha comentado aqui, cada ponto é um ponto de equilíbrio entre pressão de vapor de alimento e pressão de vapor do ambiente que o circunda. Pressão de vapor é totalmente dependente de temperatura, por isso que para cada temperatura eu vou ter uma isoterma de sorção. Então, se o meu produto ele vai ser, por exemplo, armazenado a 15 graus Celsius e ele tem uma umidade relativa de 0,4, o que vai acontecer com esse mesmo produto, né, se eu tiver aqui, aqui é umidade de equilíbrio, aqui é umidade de equilíbrio e aqui é umidade relativa. Tá? A umidade de equilíbrio em relação ao produto. O que acontece quando a minha umidade relativa do ar aumenta? A umidade do produto tende a aumentar também, justamente por conta da absorção de água. O processo inverso também acontece, né? À medida que a umidade relativa do ar vai diminuindo, o alimento tem uma tendência a perder água também, sempre para se manter no equilíbrio. Uma atenção para o parâmetro XM dos modelos BET e GAB, o parâmetro XM, né, que está aqui. Justamente ele acaba representando o conteúdo de água na monocamada. Monocamada, como tinha comentado anteriormente, é uma quantidade de água que eu não vou conseguir remover de um processo de secagem. Tanto é que se eu for para as curvas de secagem, o que eu consigo observar? Um produto, eu não vou conseguir secar ele e obter um teor de umidade igual a zero, justamente por conta da água presente na monocamada. Então, tenho aqui um teor de umidade de equilíbrio, o qual eu não consigo ultrapassar. Tá? E nas isotermas de sorção, esse parâmetro acaba tendo relação justamente com esse teor de umidade final, que está relacionado com a água presente na monocamada. Monocamada molecular é a camada primária do alimento e seu conteúdo de água infere sobre a higroscopicidade do material. Ou seja, quanto maior o valor de XM, deste parâmetro do modelo, tanto BET quanto o modelo GAB, maior é a tendência de o alimento absorver água. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, cebola desidratada e vamos comparar com a batata desidratada. Entre a cebola desidratada e a batata desidratada, qual que tem a maior tendência de ser higroscópico? Ou seja, qual aquele que tem a maior tendência de absorver água? As batatas desidratadas, que têm o maior valor de XM, né? Que eu comentei aqui inicialmente. Quanto maior o valor de XM, maior a tendência do alimento em absorver água. Então, essas batatas desidratadas elas vão ter essa tendência maior de absorver água quando comparada com cebolas desidratadas. E aqui os tratamentos pré-secagem. A gente tem uma série de tratamentos, basicamente esses tratamentos eles visam reduzir o tempo de operação do processo de secagem, melhorar algumas características sensoriais do produto. Os principais problemas decorrentes da secagem em vegetais é o escurecimento enzimático, né, que é provocado pela ação de polifenol oxidases. Isso é, por exemplo, que justifica por que a banana passa ela é preta. Perdas nutricionais e modificações sensoriais indesejáveis, como, por exemplo, alterações de cor, sabor e textura. A textura que a gente tem a mais significativa, cor a gente tem também uma relação por conta do escurecimento enzimático. Aqui a gente tem um exemplo, no caso de maçãs, em diferentes níveis de escurecimento enzimático, em função de diferentes tempos de exposição ao oxigênio. O uso de antioxidantes é um dos tratamentos pré-secagem. Então, aqui a gente tem um método de pré-secagem que ele não está associado necessariamente com a redução do tempo de secagem ou com uma melhoria de viabilidade econômica do processo, mas sim um tratamento que visa influenciar nas características sensoriais, principalmente aquelas relacionadas ao escurecimento. Esse uso de antioxidantes, a gente tem a aplicação de ácido ascórbico e cítrico, que pode ser a partir da imersão em solução de 4% por 2 minutos no mínimo. A gente vai ver alguns outros métodos de tratamentos pré-secagem, como a sulfitação. Sulfitação provavelmente vocês já viram em outras oportunidades, que é justamente a ação do dióxido de enxofre na inativação enzimática dessas polifenol oxidases. A gente tem
uma diversidade de agentes de sulfitação. Essa sulfitação ela pode ser feita por imersão em um banho de metabisulfito de sódio, normalmente é utilizado metabisulfito de sódio, tá? Mas podem ser utilizados outros agentes também, ou então com a queima direta de enxofre em câmaras de sulfitação. A gente tem aqui o nosso vegetal distribuído em bandejas, essas bandejas dispostas em uma câmara fechada, e nessa câmara a gente tendo a realização da queima de enxofre, produzindo dióxido de enxofre, consequentemente, esta inativação enzimática. É graças a isso, por exemplo, que a gente consegue encontrar no mercado maçã desidratada com uma coloração muito mais amarelada e não uma coloração preta. Ou, por exemplo, peras desidratadas que também têm uma coloração amarelada e não uma coloração escura. E assim também para outros vegetais que sofram com a ação das polifenol oxidases. Branqueamento também é uma possibilidade de inativação enzimática. O branqueamento a gente sabe que é um aquecimento dos vegetais por 5 minutos, uma temperatura em torno de 90 graus Celsius com o principal objetivo de inativação enzimática. Pode ser feito por imersão em água quente ou por contato com vapor saturado. Aqui no caso da secagem, o branqueamento por imersão ele nem é tão recomendado, porque o que acontece? O branqueamento por imersão pode resultar no aumento do teor de umidade do produto e, consequentemente, maior gasto energético no processo de secagem. Tá? Além disso, também o branqueamento por imersão resulta em perdas de componentes hidrossolúveis, por isso que no final das contas, branqueamentos utilizando vapor acabam sendo mais indicados. E o branqueamento torna as membranas celulares mais permeáveis e facilita o processo de secagem, né? Se a gente for lembrar lá da equação da difusão, a difusão tem um coeficiente de difusividade que é um parâmetro que está diretamente relacionado com a transferência de massa. E o melhorar essa permeabilidade melhora a difusão da água dentro dessa matriz alimentar e, consequentemente, acelera o processo de secagem também. E por último, dentre os tratamentos de pré-secagem, a gente tem a desidratação osmótica. Tá? A desidratação osmótica ele é um processo bem utilizado, principalmente na obtenção de frutas desidratadas. Utiliza como pré-tratamento, utilizado então como pré-tratamento dos processos de secagem, reduz o teor de água do vegetal, o que resulta em redução dos gastos de tempo e energia. Imersão do vegetal em uma solução de sacarose ou cloreto de sódio para a perda de água e ganho de sólidos. E condição para a produção de fruta. Até aqui, vou pegar só até essa parte aqui. A desidratação osmótica, no final das contas, ela atua de duas formas. Ela tem duas vantagens. O primeiro que reduz parcialmente o teor de umidade do produto, então, consequentemente, tu vai ter um menor gasto energético lá na frente no processo de secagem, principalmente o processo de secagem realizado com ar quente. E, ao mesmo tempo, a gente tem parte de o vegetal ele absorve parte dos solutos presentes nessa solução. A gente tem como principal solução extratora, no caso da desidratação osmótica, quando a gente fala de frutas, uma solução de sacarose. Quando a gente pode falar de hortaliças ou alguns outros vegetais, a gente até pode ter uma solução de cloreto de sódio, mas não é a mais comum. Realmente o que vai ser mais comum é a utilização de soluções de sacarose, porque a desidratação osmótica é um processo utilizado principalmente com frutas. Então isso, obviamente, vai alterar algumas características sensoriais, o produto vai ter um maior teor de sólidos solúveis, o produto vai ter um maior teor de doçura, só que ao mesmo tempo eu tenho que ter cuidado também em relação ao desenvolvimento desses produtos, porque esse maior teor de sólidos solúveis eu posso resultar num produto que no final das contas ele não vai poder atender um determinado público, por exemplo, pessoas que queiram uma ingestão diária menor de calorias, que tem algum tipo de restrição em relação a diabetes, por exemplo, esses produtos eles vão ter que ter um certo cuidado ou se optar em não utilizar o processo de desidratação osmótica. E aqui a gente tem um esquema dos principais fenômenos de transporte que acontecem durante a desidratação osmótica. A gente tem a saída de água do produto, justamente por conta de um gradiente de concentração provocado por uma pressão osmótica, né? A solução extratora, que é a solução de sacarose, vai ter uma pressão osmótica maior, ou seja, uma menor concentração de água, enquanto que no produto, essa pressão osmótica,
A pressão osmótica é maior, perdão, eu falei o contrário. Aqui a gente vai ter uma pressão osmótica menor, porque eu tenho uma menor quantidade de água, aqui uma pressão osmótica maior, porque eu tenho uma maior quantidade de água. Consequentemente, a água tende a migrar nesta direção, sair do produto e indo para a solução. Em relação aos solutos, o que acontece? O teor de sólidos solúveis nessa solução extratora é maior do que o teor de sólidos solúveis presentes na minha matriz celular aqui no meu vegetal, o qual está sofrendo desidratação osmótica. Então, consequentemente, os solutos tendem a migrar da solução extratora para o interior da matriz vegetal. E em relação a outras substâncias solúveis, como ácidos orgânicos, açúcares, sais minerais, etc., também tem a tendência de serem perdidos para a solução osmótica. Bom, em relação a essa parte introdutória que a gente tinha para falar sobre secagem, era isso.